Sumário pré-requisitos. Vamos dar do capítulo das funções reais variável real a função afim. Para o estudante compreender na totalidade da aula, deverá ter competências na área de conjuntos, conjuntos numéricos, referenciais cartesianos em duas dimensões. Deverá ainda conhecer o conceito de função e conhecer as noções elementares de funções, tais como domínio, contradomínio, injetividade, sinal, monotonia e extremos. Conceitos fundamentais a reter e palavras-chave. No final desta aula, o estudante deverá saber indicar as características principais de uma função afim, representar graficamente uma função afim, determinar a sua expressão algébrica através do gráfico, resolver equações e inequações do primeiro grau. As palavras-chave da aula são função, sinal, monotonia, extremos e domínio natural. Função afim. Chama-se função afim a toda a função f que tem como domínio R, conjunto chegado a R e que faz corresponder a cada objeto x uma imagem fx igual a mx mais b, onde m e b são números reais. No caso do m ser 0, fica fx igual a 0x mais b e fx igual a b diz função constante. No caso do b ser 0, temos fx igual a mx e trata-se de uma função linear. Vamos prosseguir com o estudo de algumas características da função afim. Como a sua expressão algébrica é y igual a mx mais b, o seu gráfico é uma reta com declive m e com ordenada na origem b. Portanto, os mais esquecidos deverão ir consultar a aula relativa a este assunto, onde se explica que uma equação no plano do tipo y igual a mx mais b é efetivamente uma reta com estas características. Recordemos as três possibilidades. Ou temos um declive positivo e temos uma reta que ao ser percorrida da esquerda para a direita sobe. Notemos aqui a ordenada na origem igual a b, o ponto de interseção com o eixo dos y, portanto. Quando o declive é negativo, temos uma reta que ao ser percorrida da esquerda para a direita desce. E quando o declive é nulo, temos uma reta horizontal. Vamos ver uma animação ilustrativa do aspecto da reta de equação y igual a mx mais b à medida que os parâmetros m e b variam. Estamos a visualizar a reta de equação y igual a 1x mais 1.1 e vamos variar o declive para observar o que é que acontece ao aspecto da reta. À medida que o declive aumenta, a reta fica mais inclinada, ou seja, ao ser percorrida da esquerda para a direita sobe-se mais depressa, e notemos que a ordenada de origem permanece igual, neste caso, a 1.1. Até podemos baixar aqui para o 1 para dar conta certa. Vamos agora variar o m para ficar com valores negativos. Quando o m é 0, ficamos efetivamente com uma reta horizontal, y igual a 1. Portanto, 0x mais 1 é equivalente a ter y igual a 1. Reta com declive negativo, ao ser percorrida da esquerda para a direita, desce. E quanto mais negativo é o declive, mais inclinada é a descida, se pensarmos em percorrê-la da esquerda para a direita. Vamos novamente voltar ao valor de declive igual a 1 e vamos agora fazer variar a ordenada na origem. Quando aumenta a ordenada de origem, naturalmente que há uma variação do valor da ordenada de origem, portanto do ponto de interseção com o eixo dos y. Portanto, vamos ter uma reta a subir relativamente às retas originais, à medida que o b aumenta, enquanto que se diminuirmos o valor de b, vamos ter a reta a intersetar o eixo dos y num ponto de ordenada cada vez inferior e, portanto, são essas as consequências de variação dos parâmetros m e b. Se o m é diferente de 0, então fx igual a 0 é equivalente a ter mx mais b igual a 0, de onde sai de imediato que o x é igual a menos b sobre m.
E temos, portanto, as principais características de uma função afim que observamos na animação relativa à variação dos parâmetros m e b. Portanto, temos que, quando o declive é positivo, domínio R contra domínio R, o zero é único e é menos b sobre m. Portanto, aqui neste caso o zero é sempre único, quer o m seja positivo, quer negativo. O aspecto gráfico da função é este. Portanto, ao deslocarmos um ponto da esquerda para a direita, ele e o ponto da reta, portanto, ele sobe a sua ordenada. Temos que a função é negativa de menos infinito a menos b sobre m e positiva de menos b sobre m a mais infinito. E temos uma função crescente em R. No caso de o m ser menor do que zero, temos, portanto, o domínio R contra domínio R, 0 menos b sobre m. Portanto, a reta tem este aspecto. Ao ser percorrida da esquerda para a direita, há uma descida, portanto. E a função é negativa de menos infinito a menos b, de menos b sobre m, perdão, a mais infinito, que ela é negativa. Será positiva de menos infinito a menos b sobre m. E é uma função decrescente em R. Portanto, a sua variação, ou também se diz monotonia, é decrescente em R, a função. No caso de m ser zero, ficamos simplesmente com a função fx igual a b, portanto uma função constante, com domínio R. Contra domínio só tem um elemento, que é o b. Consegue-se ver isso perfeitamente neste gráfico, portanto a única imagem que toma é o b. E só vai ter zero se o b for zero, portanto aqui esta função que estamos a visualizar não tem zero nenhum. Mas se por acaso for fx igual, se o b for zero, fica fx igual a zero. E temos uma reta que coincide com o eixo do x e, portanto, tem todos os zeros. Os zeros são todos os pontos reais, portanto, trivialmente tem uma infinidade de zeros. O sinal de f é o sinal da constante b, portanto, se tivermos um b positivo, 5, 7, 9, temos uma função sempre positiva. Se o b for menos 2, temos uma função sempre negativa, por exemplo. E é uma função que, relativamente à variação, se pode dizer que é constante, uma função constante em R. Vamos ver um primeiro exemplo. Represente no referencial ortonormado x ou y o gráfico da função definida por fx igual a 2x mais 1. Isto do seu domínio contra domínio zeros, monotonia e sinal. Sabemos que o gráfico de f é uma reta de equação y igual a 2x mais 1. Pelo que, para a representar graficamente, podemos atribuir valores a x e tirar o respectivo valor do y da reta. Se o x for 0, o y é 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. Se o x for 1, o y é igual a 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. Temos, portanto, o ponto 0, 1 como ponto da reta, o ponto 1, 3 como ponto da reta, e, portanto, a reta vai ser a que estamos a visualizar. Temos também que o domínio de f é igual a R, o contradomínio de f também é igual a R. Como o zero único da função vai ser resultante de resolver a equação 1 mais 2x igual a 0, ou seja, de igualar a expressão algébrica da função a 0, de onde resulta que x é igual a menos 1 meio, o único zero vai ser o menos 1 meio. E, portanto, f será negativa de menos infinito a menos 1 meio, portanto, são os valores de x para os quais o gráfico de f se encontra abaixo do eixo dos x. E f é positiva de menos 1 meio a mais infinito. Efetivamente, observamos aqui o menos 1 meio e, a partir de menos 1 meio, nós vamos ter sempre imagens positivas para valores, portanto, para objetos superiores a menos 1 meio. Por exemplo, a imagem de 1 dá igual a 3, portanto é positiva. A imagem de 0 dá 1. A imagem de 2, se quisermos calcular com exatidão, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, também dá positiva. De uma forma geral, qualquer objeto superior a menos 1 meio vai ter imagem positiva. Em termos gráficos, consegue-se ver isso logo, observando que o gráfico de f se encontra acima do eixo do x para x superior a menos 1 meio. Por último, podemos dizer ainda que a função f é crescente em R, o que significa em termos gráficos que ao percorrer o seu gráfico da esquerda para a direita, ele sobe. Este resultado vem do facto de o declive da reta ser positivo, portanto o coeficiente
o coeficiente de x ser 2, ser maior do que 0, e quando é assim, nós vamos ter sempre uma função afim crescente em R. Vejamos um segundo exemplo. Determinemos a expressão algébrica da função afim que verifica o f de 1 ser igual a 6 e o f de menos 1 ser igual a 2. O gráfico de f é uma reta que contém os pontos 1, 6 e menos 1, 2. Portanto, uma vez que a imagem de 1 dá 6, este resultado conduz-nos ao facto de o ponto 1, 6 ser ponto do gráfico e, do mesmo modo, a imagem de menos 1 ser 2 implica que o ponto menos 1, 2 é outro ponto do gráfico da função afim, que é uma reta. Temos, portanto, que nos enquadrar com o que já sabemos relativamente a uma reta que contém os pontos de coordenadas x1, y1 e x2 e y2. Sabemos que tem uma equação deste tipo. Y menos y1 igual a m vezes x menos x1, onde o m é o declive e x1 e y1 são as coordenadas de um ponto conhecido da reta, e por sua vez o declive é a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Por este motivo, vamos ter que o declive vai ser 2, que, como podemos ver aqui, é a ordenada de B, menos a ordenada de A, sobre a abscissa de B, menos a abscissa do ponto A. E temos, portanto, que, contas feitas, 2 menos 6 é igual a menos 4. Menos 1 dá menos 2, pelo que menos 4 sobre menos 2 conduz-nos ao declive final, que é igual a 2. Pelo que podemos definir a reta com a equação y menos y1, portanto, y menos a ordenada de A. Também podíamos ter usado a ordenada de B, portanto, neste caso optámos por utilizar as coordenadas do ponto A, que é um ponto conhecido, igual ao declive vezes x menos a abscissa do ponto A. X menos a abscissa do ponto A, que é 1. E, portanto, consequentemente, como a condição que acabamos de ver é equivalente a ter y igual a 2x menos 2 mais 6, portanto, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 1 dá menos 2, o menos 6 que está no primeiro membro pode passar para o segundo membro, conduz-nos a este resultado, que, por sua vez, dá y igual a 2x mais 4. Somos levados, então, a concluir que y igual a 2x mais 4 é a equação reduzida da reta e que a expressão algébrica da função f é, portanto, fx igual a 2x mais 4. Vejamos um terceiro exemplo que envolve a função afim. Vamos resolver, dadas as funções definidas por fx igual a 3x menos 6 menos 2x mais 2, vamos resolver cada uma destas 4 condições. Portanto, a primeira é uma equação, a segunda, a terceira e a quarta são inequações. Temos, portanto, no primeiro caso, para encontrar os zeros, podemos igualar a zero a expressão algébrica de f, isolar o x no primeiro membro, portanto fica 3x igual a 6, de onde sai que x é igual a 6 terços, ou ainda que x é igual a 2. O conjunto de solução será, portanto, o conjunto formado pelo 2. No caso da segunda condição, que é uma inequação, temos 3x menos 6 menor do que 0, de onde sai que x é menor que 6 terços, portanto passou-se o menos 6 para o segundo membro e no fim dividiu-se por 3. Como 6 sobre 3 é igual a 2, somos conduzidos, naturalmente, à solução de menos infinito a 2. De onde podemos concluir que a solução é igual ao intervalo de menos infinito a 2. Passemos agora para o exemplo C. Gx maior ou igual do que 0 e, portanto, vamos ter menos 2x mais 2 maior ou igual do que 0. Passando o 2 para o segundo membro, muda naturalmente de sinal e fica menos 2x maior ou igual que menos 2. E agora,
fica x menor ou igual do que menos 2 sobre menos 2, e notemos que tínhamos inicialmente nesta condição maior ou igual, e agora na equação seguinte já temos menor ou igual. Esta inversão do sentido da desigualdade verificou-se porque, ao passar o menos 2 a dividir para o segundo membro, como o menos 2 é negativo, temos que inverter o sentido da desigualdade. Portanto, esta passagem desta inequação para esta, tecnicamente falando, faz-se dividindo ambos os membros por menos 2. E quando se dividimos os membros de uma inequação por um número negativo, temos que inverter o sentido da desigualdade, pelo que fica x menor ou igual do que 1 e o conjunto de solução é igual ao intervalo de menos infinito a 1 fechado, porque está menor ou igual do que 1, x menor ou igual do que 1, e portanto vamos incluir como solução também o 1, daí que fica o intervalo fechado. Na linha C já está feita, passemos agora para a D, fx menor ou igual que gx, e temos portanto as duas condições correspondentes. Vamos passar todos os termos que têm incógnitas para o primeiro membro. 3x mais 2x fica 5x, 2 mais 6 dá 8, e de onde sai que x é menor ou igual do que 8 quintos. Passamos o 5 a dividir para baixo do 8. Pelo que o conjunto de solução vai ser o intervalo de menos infinito a 8 quintos. Vejamos um quarto exemplo de aplicação da função afim a uma situação do cotidiano, neste caso. Portanto, um casal foi passar férias a uma ilha e pretende alugar um táxi durante um dia para passear. E confrontou-se com a seguinte tabela de preços. Tinha uma empresa A que cobra uma taxa fixa de 20 unidades monetárias, sejam elas dólares, euros, qualquer unidade monetária serve para matematizarmos este problema, e depois cobra um preço por quilómetro de 0,5 unidades monetárias. Por exemplo, se quisermos tentar se não ser tão abstratos, vamos supor que cobrava 20 dólares e taxa fixa e cobrava 0,5 dólares, portanto meio dólar por cada quilómetro percorrido. E depois temos uma empresa B que cobra mais de taxa fixa, portanto, enquanto que a primeira cobra 20, esta cobra 30, mas em contrapartida cobra menos por quilómetro. Portanto, e a questão pertinente que aqui se coloca é qual é a empresa pela qual o casal deve optar. Naturalmente que se fizer muitos quilómetros, compensa-lhe ir para a B. Paga mais no início, mas depois compensa-lhe. Se fizer poucos quilómetros, certo, a A é mais adequada. Portanto, vai ser isso que vamos discutir aqui, que vamos ver. Portanto, o que nós queremos fazer na primeira linha é determinar uma função que faça corresponder ao número de quilómetros percorridos o preço do aluguer do táxi da empresa A, depois fazer a mesma coisa para a empresa B, calcular a imagem de 50 segundo F e de 50 segundo G, interpretar os valores obtidos, determinar as condições em que a empresa B é mais barata que a A, portanto foi aquilo que falei há pouco, e vamos ainda introduzir aqui uma calculadora gráfica ou um traçador de gráficos para representar as funções que determinarmos entretanto. Vamos então resolver este problema. Seja x o número de quilómetros percorridos pelo casal. Como na empresa A a taxa fixa é de 20 unidades monetárias e o preço por quilómetro é 0,5, naturalmente que a função f vai ser igual a 20, que é o preço da tarifa fixa, da taxa fixa, mais 0,5 unidades monetárias vezes cada quilómetro que se percorrer. Ou seja, se percorrer 10 km, paga 20 mais 0,5 vezes 10. Se percorrer 100 km, paga 20 mais 0,5 vezes 100. Naturalmente que o domínio que faz sentido nesta condição, nesta função, é apenas de 0 a mais infinito. Nós, ao contrário do que é habitual numa função afim, que temos um domínio R, neste contexto concreto, só faz sentido um domínio compreendido entre 0 a mais infinito, já que não faz sentido fazer quilómetros negativos, não é? Relativamente ao caso particular do zero, ser considerado ou não no intervalo. Bom, aqui as opiniões divergem porque não faz sentido, na prática, entrar no táxi e fazer 0 km. Mas, do ponto de vista teórico, faz sentido considerar tanto, ou do ponto de vista prático, faz sentido considerar tanto o 0 como o 30 milhões. Portanto, nós estamos aqui a pôr de 0 a mais infinito, também pode incluir, por exemplo, o 30 milhões de quilómetros. E na prática,
ninguém vai fazer 30 milhões de quilómetros numa ilha, pelo menos numa viagem deste tipo. Portanto, vamos considerar, e normalmente considera-se, o intervalo a conter o zero, mas se eventualmente se considerarmos que era um intervalo aberto no zero, também estaria bem. A linha B, seja x o número de quilómetros percorridos pelo casal. Como na empresa B a taxa fixa é de 30 unidades monetárias e o preço por quilómetro é de 40 cêntimos, ou seja, de 0,4 unidades monetárias, então vamos ter que a expressão algébrica de G vai ser 30, que é o preço fixo, mais 0,4, que é o preço por quilómetro, vezes o número de quilómetros que percorrem com o táxi. Onde, naturalmente, que o x vai ser pertencente ao intervalo 0 a mais infinito, já que não vai fazer sentido trabalhar com objetos negativos. f de 50, substituindo na expressão algébrica de f o x por 50, ou seja, 20 mais 0,5 vezes 50, que é o que temos aqui escrito, somos conduzidos a 45. E, fazendo o mesmo para a função g, substituindo no lugar do x o x por 50, ou seja, 30 mais 0,4 vezes 50, somos conduzidos a 50. E levados a concluir que, no caso de percorrermos 50 km, o casal percorrer 50 km nas empresas A e B pagará respectivamente 45 unidades monetárias e 50 unidades monetárias. Portanto, para este valor de 50 km, a empresa B, que cobra uma taxa fixa superior de início, não compensa. Portanto, esta fica um pouco atrás, ainda assim, não muito, apenas 5 unidades monetárias. Na linha C, queremos saber, na linha D, melhor dizendo, queremos saber quando é que compensa optar pela empresa B, ou seja, até quando é que a empresa, ou a partir de quando é que a empresa A, que é representada por Fx, tem preço maior que a empresa B. E, portanto, resolvendo a condição resultante, colocando aqui a expressão algébrica de Fx no primeiro membro e no segundo membro a expressão algébrica de Gx, somos conduzidos a uma condição que é equivalente a 0.1x maior do que 10, portanto 0.5x menos 0.4x, passando esta expressão para o primeiro membro, dá 0.1x, e 30 menos 20 dá igual a 10. E, portanto, x sobre 10 dá igual a 100, e podemos então concluir que a empresa B é mais barata que a A para um passeio com mais de 100 km. Portanto, há pouco no 50 já estavam próximas, agora no 100 já passará a compensar optar pela empresa B, portanto, que apesar de cobrar uma tarifa maior de taxa fixa, cobra menos por quilómetro e, portanto, quando se fazem muitos quilómetros, passa a compensar. Vamos agora representar graficamente cada uma destas funções, recorrendo a um software livre, que é o GeoGebra, e também a uma máquina de calcular gráfica, que é uma das máquinas adotadas, por exemplo, no ensino secundário português, mas, portanto, sendo a máquina pouco acessível para alguns alunos, temos sempre a opção de um software livre que pode ser encontrado no site www.geogebra.org e, portanto, fazer o download do software de acordo com as instruções que lá estão, e é possível então fazer o que vamos fazer de seguida. Vamos então a isso. Estamos agora a visualizar, portanto, uma calculadora gráfica. Portanto, esta calculadora é uma calculadora bastante boa. Ainda assim, quem não a tem não fique com pena, porque o software que se consegue encontrar na internet oferece claras vantagens relativamente a este tipo de máquina, uma vez que está em permanente atualização, ao contrário de uma máquina que depois de comprada pode-se atualizar volta e meia o software que a controla, mas sempre de uma forma muito limitada. Portanto, temos na primeira linha da máquina de calcular os botões relativos ao gráfico, à parte gráfica desta calculadora. Quando clicamos Y, podemos introduzir a expressão algébrica de f, por exemplo, 20 mais 0.5 asterisco, o asterisco podia ser feito aqui com vezes o x. Vamos aproveitar para pôr ao mesmo tempo a expressão algébrica de g, 30, agora vou escrever por teclado, 30, mais 0.4 vezes x. E, para representar a função, podemos escolher
uma janela, o Zoom Standard. O Zoom Standard é sempre um zoom que conveniente para este tipo de coisas. Zoom Standard, clicar em 6. E o Zoom Standard o que é que nos faz? Faz-nos algo que não aparece nada. Vamos ver, clicando aqui no Window, na tecla Window, na segunda tecla, o Zoom Standard colocou-nos o X-min de menos 10, ou seja, o valor mínimo do eixo dos X, o valor máximo em 10, o valor mínimo do eixo dos Y em menos 10 e o valor máximo do eixo dos Y em 10. Ou seja, neste caso da empresa, não faz sentido trabalhar com valores negativos para o eixo dos X, porque não se fazem quilómetros negativos. 10 km também não chega a nada. A passar 10 minutos já estão feitos. Fala-se aqui em 100 km, não é? Mas vamos aqui optar por colocar talvez 150. Eu até vou arriscar e vou pôr 200 km. 200 km. E, portanto, nesta calculadora, basicamente o que nós temos que mexer é no x-min, x-max, y-min, y-max. As outras expressões não vão ter grande interesse neste caso, porque apenas vão mexer na estética do gráfico, no número de traços que aparecem em cada eixo, portanto não nos interessam. Ainda assim poderemos eventualmente falar nisso num ou noutro contexto, num outro exemplo mais apropriado. Portanto, no y-min, de certo, que é o valor que se vai pagar pelo táxi, de certo, a empresa não vai pagar ao casal, portanto não vai haver valor negativo a pagar, e 10 euros também nem dá sequer para pagar o valor da tarifa fixa em qualquer uma das empresas A e B. No entanto, nós tínhamos visto que a imagem de 50 era igual, num dos casos, a 50, no outro a 45. Portanto, parece-me adequado pôr aqui qualquer valor, talvez de 150 euros, já é um valor grande, no caso de ser dólares, por exemplo. E, portanto, agora sim, quando pedimos para fazer o gráfico, aparecem-nos as duas retas em simultâneo e observa-se que as duas retas vão se cruzar aqui num ponto que nós poderemos determinar. Portanto, esta escolha do y-min e y-max, que ainda assim não foi propriamente simples, pode ser feita de um outro modo que eu vou passar a expor. Portanto, quanto ao x-min, x-max, esse é obrigatório que nós saibamos quais são os mais adequados. Quanto ao y-min e y-max, há exemplos em que nós não sabemos, não fazemos a mínima ideia. Neste caso, se não tivéssemos feito o F de 50, não teríamos esse número presente. Mas podemos aqui ir à opção, portanto, eu agora aqui cliquei em Zoom, ir à opção Zoom Fit, e o Zoom Fit o que é que faz? Ajusta automaticamente para os valores de x-min, x-max introduzidos, os y-min, y-max introduzidos, e como vocês veem, ficou a calculadora certinha, portanto este gráfico é ligeiramente diferente do anterior, portanto ficou certinho o ecrã com a janela que nós pusemos, e o que se fez foi o 0 a 200 manteve-se e ela pôs automaticamente o y-min 20 e o y-max 120 por opção dela. Portanto, eu ainda poderei pôr aqui também por uma opção minha o y-min igual a 0, só para conseguir ver este eixo dos x, caso contrário ele não apareceria. Vamos então agora calcular o ponto de intersecção destas duas retas e claro que estamos à espera de encontrar o 100. Vamos então fazer second calculate intersect, hipótese 5, ou clicamos 5 ou deslocamos-nos com o cursor para o 5 e fazemos Enter. E então ele pergunta-nos a primeira curva, portanto, como nós vimos, nós pusemos duas curvas, podíamos ter posto muitas mais. A primeira curva é esta, 20 mais 0.5x, neste caso correspondente à empresa A, nós vamos dizer que sim. Enter. Segunda curva é esta, 30 mais 0,4 vezes x, também vamos dizer que sim. Enter. Guess. Vamos adivinhar, pedir para adivinhar. Guess quer dizer adivinhar em inglês. Vamos dizer que sim e ele vai nos dar que a interseção é no ponto 100 e até nos diz a imagem que é 70, significa que a conta em qualquer uma das empresas seria de 70 unidades monetárias. E portanto está aqui um exemplo de como se podem obter gráficos de uma forma muito rápida e temos portanto aqui, podíamos pôr em simultâneo, pusemos aqui 2, podemos pôr uns poucos, salvo erro 10, é uma questão de se explorar. Exatamente, estão aqui 10 gráficos diferentes, raramente usamos 10, no máximo 3 gráficos é o máximo que costumamos usar. Vamos agora fazer o mesmo com o software GeoGebra. Temos então o software aqui, a janela do software aberta.
temos aqui uma caixa de entrada. Vamos introduzir a função f de x com o teclado do computador. F de x igual a 20 mais 0.5 asterisco x, que é a expressão algébrica de f, e vamos fazer Enter. Ora, não mostrou rigorosamente nada. G de x igual a 30 mais 0.4 asterisco x. Também não vai mostrar nada, nós já sabemos porquê, porque nesta janela não dá para ver nada. Mas se formos aqui a vista e folha algébrica, sabemos que está aqui a expressão algébrica de cada uma das funções, f e g, portanto está tudo bem. Para escolher a janela, podemos fazer várias coisas, uma das quais é clicar em cima do eixo com o botão direito do rato e vir aqui escolher folha gráfica para escolher para xmin o valor de 0, para xmax o valor de 150 que escolhemos há pouco e depois para o ymin novamente o 0 e aqui um preço de $150 deve chegar. Quando fazemos fechar esta caixa, aparecem-nos as duas curvas. Aqui os eixos, pelos vistos, não estão a aparecer, porque, naturalmente, que nós começamos no 0, estão mesmo muito no limite. Vamos aqui puxar um bocadinho, selecionar aqui esta ferramenta e puxar um bocadinho para ver o que é que se passa. Cá temos os eixos então. Aparece com um interface muito superior ao da calculadora, como podem observar. Eu vou reduzir aqui esta janela para conseguirmos ver melhor. Até se pode aqui voltar a dizer para tirar. Ora, neste caso era a folha algébrica, vai sair. E, portanto, temos naturalmente um aspecto muito superior ao de qualquer calculadora, e ecrã branco, da cor que nós quisermos, tanto grande como o ecrã do computador, e com estas ferramentas todas muito intuitivas. Portanto, vamos aqui procurar o ponto de interseção, clicando aqui neste botão de comandos, e aparece-nos aqui interseção de dois objetos, e quando pedimos para, clicamos num e clicamos no outro, vai-nos aparecer aqui este ponto A, que se clicarmos nele, diz que foi a interseção entre G e F, e portanto nós aqui, se quisermos ver qual é a interseção, vamos nós novamente pôr aqui folha algébrica e vimos que o ponto A tem de coordenadas 100, 70. Portanto, as mesmas conclusões que tiramos com a máquina de calcular, tiradas através de um software gratuito que está na moda. Portanto, este software é muito, muito bom. Está associado a diversos projetos de mestrado e doutoramento que trabalham exclusivamente no seu desenvolvimento e consegue lançar de forma quinzenal, com uma frequência quinzenal, atualizações do mesmo. Portanto, é um software que funciona muito bem e, ainda por cima, é gratuito. Portanto, eu recomendo vivamente a quem tiver a oportunidade de fazer o seu download, explorar as suas capacidades neste capítulo das funções. A próxima tarefa é praticar estes conceitos desta aula, portanto, resolvendo a parte das fichas de funções reais de variável real relativas à aula 3. Deixamos aqui alguma bibliografia utilizada na realização deste trabalho.